Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje tá começando mais um episódio no Pode Lutar e o conteúdo tá bem legal, bem recheado. Já tive uma conversa aqui com os participantes, isso me deixou bem assim animada para comentar sobre todos os temas. E antes de começar a apresentar quem está aqui comigo hoje, eu queria conhecer um pouquinho de você. Comenta comigo aí no chat o seu nome, qual é a sua profissão e o que você acha sobre o mercado de tecnologia. Então a gente vai ficar de olho no chat, viu? O pessoal vai estar respondendo também quem comentar. E bora lá conhecer os nossos convidados de hoje. Então hoje nós estamos com o Agenor, ou conhecido por Tio Agenor. Ele é empresário e programador e vai dar dicas incríveis aqui pra gente. E junto nós estamos aqui com o Eduardo Cardoso, o nosso pré-candidato a vereador. E olha, Eduardo também traz muitas coisas importantes e ele sempre tá ligado a trazer essas informações também para você que tá participando. Então, bora lá começar esse episódio já conhecendo quem é o Agenor. Poxa vida. Tudo bem, pessoal? Agora no off tava comentando sobre essa pergunta e é ela que mata a gente. Quem é o Agenor? Bom, sou o Agenor Guimarães, conhecido também como Tio Agenor nas redes sociais. Tenho 39 anos, empresário, morador aqui no condomínio. Estou lá no Nelson Mandela. Bom, hoje eu posso dizer que eu sou um cara realizado. Porque eu trabalho com aquilo que eu amo. E espero trazer essa consciência para as pessoas, daquilo que eles amam e mostrar que tudo que a gente vive é tecnologia. Que tecnologia não é só máquinas. Então a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre isso aí. Tô gostando de ver. E para quem não conhece, quem tá chegando agora no canal, a gente também tem aqui o Eduardo Cardoso e ele vai se apresentar também para você, viu? Bora lá, Edu. Tudo bem, eu sou Eduardo Cardoso, sou coordenador aqui do MSTL, Movimento Sem Terra de Luta, que organiza famílias, né, que vivem no aluguel, que não têm sua casa própria, para conquistar sua moradia, através de programas públicos como Minha Casa Minha Vida. E para além da conquista da moradia, a gente trabalha com as famílias diversos temas que têm a ver com a sua vida, né? A gente costuma dizer que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. E agora, nesse nosso bate-papo de hoje, a gente pode falar que a moradia é a porta de entrada para vários conhecimentos, né? Sim. E hoje, a partir de um primeiro bate-papo que a gente teve com a Pamela, que é a companheira do Agenor, né? Sobre a participação dela no Vale do Silício, né? Ela contou como foi. Então, quem quiser saber também pode acompanhar no nosso canal do YouTube, da TV MSTL. E daí isso aguçou a gente a trazer essas informações para a comunidade, porque a gente viu que é um tema muito importante que chegue nas comunidades da periferia, nas pessoas que estão procurando oportunidades de emprego, de conhecimento. E já é o terceiro episódio, viu, Genor? Nós estamos aqui já no terceiro. Recentemente a gente trouxe o Jefferson, que veio falar um pouco para a gente também sobre, né, essas novidades que estão chegando junto com as novas tecnologias. E é isso que eu falei, a partir da experiência com a Pamela, a gente decidiu de a gente fazer uma série sobre novas tecnologias na TV MSTL. Porque é um tema muito amplo e que não daria para a gente limitar ela só para um podcast. Sim. Então é até estranho, mas é isso, né? Como ele falou, quando você pede para se apresentar, eu quando me apresento eu me vejo como MSTL, porque é o que eu tenho dedicado minha vida nos últimos 20, 25 anos para desenvolver a comunidade, desenvolver as pessoas. Que a moradia ela é importante, mas depois da moradia vem várias outras necessidades e o podcast é mais uma ferramenta para a gente levar a informação até para além, né, do nosso MSTL. E já falei demais, Gabriel. Então, pessoal de casa, agora a gente vai começar o nosso bate-papo. Mas você que já começou, já aprende, na verdade conheceu o Agenor e Eduardo e tá achando já o assunto bem interessante,
compartilhe esse link no grupo da família, compartilhe esse link dentro das suas redes sociais e se inscreva no nosso canal, porque sempre tem conteúdos bem legais e bem recheados de informações. E aí, eu já começo com aquela questão de perguntinhas, que é uma coisa que, assim, preocupa muitas pessoas hoje, principalmente aqui no Brasil, sobre a chegada da nova tecnologia e como que o mercado de trabalho vai, assim, criando outras profissões, Agenor. Você consegue dizer um pouquinho mais pra gente? Claro. É uma pergunta até interessante, sabe? Que eu sou uma pessoa, por profissão de ofício, eu vim de um mercado de montagem e manutenção de computadores. Depois eu passo para suporte técnico, aqueles caras que enchem o saco ligando pro povo. Tá? Call center. Depois do call center, suporte técnico foi nível 1, nível 2, 3, as coisas aí. E eu tô explicando pra vocês verem que são profissões que você vai pensando e fala, pô, mas já morreu isso aí. E hoje estou como analista de dados. A gente fala que são dados sensíveis que eu trabalho. Trabalho para Sou proprietário de uma software house aqui em São Bernardo do Campo. A gente está classificado mais como startup do setor logístico e trabalho com dados, milhares de dados, na verdade milhões de dados simultâneos. E recentemente eu estava num bate-papo lá no meu escritório e a gente estava falando sobre profissões que deixaram de existir. Vamos para aquelas mais antigas. O cara da datilografia sumiu. Mas será que ele sumiu de verdade, Eduardo? Eu acho que ele virou digitador. Ou de celular ou de computador. Ou de computador, mas ele se transformou no digitador. E aí vamos para outras profissões. Então você vai vendo que as profissões não é que elas somem. Elas também evoluem conforme a tecnologia. E hoje, até estava comentando aqui no off com vocês, a gente tem uma nova profissão surgindo. Que é o quê? É o engenheiro de prompt. Mas que raio que é prompt? Prompt são comandos. A gente sabe que a gente está na onda da IA, inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela ainda não consegue, até é um gancho para vocês poderem ver o episódio atrás da minha esposa, que ela também explica um pouco sobre isso. A inteligência artificial, ela não consegue ainda fazer nada sozinha. Então, ela precisa de comandos. Um exemplo. Me traz um copo. Ela vai trazer aquilo que ela acredita ser um copo, não que exatamente seja um copo. E a gente está precisando desse cara, o que faz o prompt, o que faz o comando correto. Então, Agenor, mas você acha que a inteligência não é suficiente de fazer comandos sozinhos? Vamos dar um exemplo dos carros autônomos, Tesla. Eles estão praticamente em fase de teste ainda. Então, se a gente for pegar muitos carros que estão em fase de teste, tem carro que ultrapassa o sinal vermelho, tem cara que está dando 360 no asfalto. O que é isso? É alguém que não deu o comando correto. Não é que ele não conhece, que ele não teve o comando devido. Vamos pensar isso agora num outro ambiente. Jogos digitais. Às vezes você está lá jogando, aí você fala, morri. Por que eu morri? Porque às vezes no controle eu não dei o comando correto que era para ser dado para poder continuar a jogar. Então é esse cara que a gente tem que ver que ele está surgindo. Então trouxe aqui um pouco das profissões que estão sumindo. Na verdade elas não estão sumindo, elas estão evoluindo. E se a gente não acompanhar isto, a gente vai ter uma nova profissão. Aí eu já não sei que profissão vai ser essa, mas voltada para a inteligência artificial, que ela vai... Aí fica, mas eu estou perdendo meu emprego. Ninguém está perdendo emprego. As coisas estão evoluindo e a gente tem que evoluir junto com as coisas. Aspirador de pó? Quem não tem um sonho de ter aquele robozinho redondo de dentro de casa? Agora tem um até que passa o pano. Aí a pessoa está assistindo nosso podcast e falou, pronto, lascou. Vou perder meu emprego. De faxineiro, né? Vou perder meu emprego. Mas não, você não vai perder seu emprego. Entenda que ele está vindo como um recurso a mais para o que você faz. Então, se a gente começar a pensar desse lado, que ele está trazendo como um recurso a mais, a gente começa a ter evolução humana e não só tecnológica.
como eu falei, tecnologia não é só máquina. Tecnologia é inovação. Né? Por exemplo, óculos. O que seria a evolução de um óculos? A lente de contato. Ah, mas já existe. É uma tecnologia. Calculadora. O que seria a evolução da calculadora? Computador. Ah, mas exato, é tecnologia. São tecnologias. O relógio. Smartwatch. Que hoje mede até pressão. Sim. São evoluções. Tecnologia. Então, Uma coisa impressionante que eu vejo, eu lembro que ainda eu cheguei a pegar essa geração que lavava a roupa no rio, batendo a roupa assim na pedra. Aí depois evoluiu pro tanque de casa, aquele tanque de cimento. Aí depois surgiu de cerâmica. Aí depois a maquininha de lavar. Tanquinho. Aí o tanquinho, né? Aí a máquina de lavar. Aí a secadora. Aí hoje tem secador, lavador de secadora. Então, teve uma evolução. Sim. Né? Isso não quer dizer que... a lavadeira. Não, hoje tem as lavanderias, né? Exato. Que empregam pessoas. Então, o modo de lavar a roupa... O ofício continua. Né? Ele só evoluiu. A gente pega a maior evolução do homem, que foi o fogo, né? Aí pega o fogo. Aí vamos, só uma linha de tempo rapidinho. Pega o fogo lá, que era na lenha. Aí da lenha a gente vai vamos evoluir mais rápido, fogão. Aí do fogão, aí você pega ali, tá, o que é? Agora temos indução. Aí o cara do gás tá falando, então você me tirou meu trabalho? Não. A gente evoluiu ele e agora você consegue concentrar isso aí em outro local. Né? Quem não gostaria de ter um chuveiro a gás em casa? Isso é verdade. Então são evoluções. Eu não gosto não, gente. Não? Meu a conta bem alta. Aí, ó. Que é tão gostosinho que a pessoa... A água vem mais forte e quente, né? Pega, daqui eu não saio. E são evoluções que a gente vai tendo, né? Hoje a gente tá em algumas corridas. A primeira corrida que eu vejo é a da IA. A segunda é a da moeda digital. E a terceira, a da energia elétrica. Sim. Né? E aí vem os carros elétricos, vem a eletricidade, por exemplo, em condomínios. A energia elétrica é outra velocidade. Aí talvez o Edu tem mais propriedade com isso. Talvez seja esses os assuntos do G20. Para a questão dos impactos ambientais. E aí é onde você vê a tecnologia impactando em tudo isso. E, Agenor, fica assim uma dúvida. Venho de periferia, acho que todo mundo tá aqui também. E fica aquela questão. Quando a gente fala de tecnologia, a gente já imagina que é algo que tá bem à frente, muito assim, difícil de alcançar. E quando fala de mercado de trabalho e tecnologia, a pessoa que já tá naquele trabalho manual, que já são, assim, trabalhos um pouco que não tá ali naquela programação toda, quando surge esse assunto fica... Agora deu ruim. Literalmente eu não vou conseguir alcançar esse objetivo, não tenho recurso para alcançar esse lado de tecnologia. E o que você me diz referente a isso, principalmente de jovens, né, que estão começando a ingressar no mercado de trabalho? Não era algo que nem... gente, é que eu não estou chamando vocês de velhinho, mas não era algo que nem dos nossos pais, onde o recurso de, assim... de mercado de trabalho é um pouquinho melhor. Hoje você tem que ter um currículo, assim, super avançado. E que também tenha algo envolvendo a tecnologia. Sim. Eu vou de trás para frente. Currículo super avançado. A gente está passando por uma fase no mercado... Vou falar do mercado brasileiro, que é o nosso. Né? Melhor do que a gente ficar falando do mercado dos outros, que a gente não tem muita propriedade. Mas a gente está passando por uma fase que é preciso ter o papel. O que é o papel? É o diploma, o certificado da faculdade. Só que depois que você faz isso, é preciso ter o conhecimento. E a gente está numa balança grande, que é o déficit de pessoas, de profissionais indiferente da área. A gente está passando por esse déficit. Por exemplo, na tecnologia. Tecnologia, os últimos números que eu peguei, agora eu não vou lembrar se foi do ano passado ou 22, nós tínhamos 500 mil profissionais de tecnologia. Não estou falando programação, tecnologia. Aqui no Brasil. Só que nós tínhamos
em torno de 1 milhão de vagas. E como é que preenche isso? Aí vem o senso, que a gente estava falando, do senso do pertencimento. Como é que eu preencho essas vagas? Aí a gente vê garotos ou garotas que entram num lado periférico, que moram em periferia, e não é generalizando, porque eu vim da periferia. Eu posso dizer que eu sou um daqueles que não teria a chance de ter o que eu tenho hoje. Eu vou contar só um pouquinho, vou abrir o leque aqui. Então, eu vim de escolas públicas, eu nunca estudei escola particular. Eu vim de escola pública, tive talvez uma vantagem perante os outros amigos, porque minhas tias, elas eram educadoras. Então, eu estudava na escola onde elas trabalhavam. Então, tive essa regalia. Mas sempre foi em escola pública. Passando de escola pública, fiz faculdade. Só que a faculdade foi com muito esforço. Eu fiz através de um programa do governo chamado Escola da Família, onde você trabalha aos finais de semana para poder o governo pagar aquilo que você está estudando, sua faculdade. Então, foram 2 anos que eu fiz tecnólogo, então foram 2 anos nessa correria. Então, eu não tive muitas coisas a meu favor. Por um período ainda maior, eu morei na Bahia, bem no sertãozão mesmo, numa cidade onde recurso não vinha. E como é que você se enxerga nesse cenário? Ou seja, eu era um improvável. Como que você se enxerga nesse cenário? E hoje sou proprietário de uma startup. Recentemente teve a reportagem numa rede a nível global com a nossa empresa. Recentemente participamos de feiras e estamos alcançando objetivos maiores. E você fica, como? Porque as pessoas só veem o resultado final. Né? Eles só veem o resultado final. A minha avó um dia, a minha avó paterna, um dia ela virou para mim assim e falou: você quer dormir até meio-dia? Você tem o direito e pode. Só que quando o seu vizinho chegar de Ferrari na casa dele, não fala que ele é um ladrão. O que é isso? Não veja só o resultado final do seu vizinho. Então, aí vem o senso de pertencimento. Como que você faz a pessoa da periferia, então, enxergar essas novas tecnologias? Primeiro, dando oportunidade. Porque a gente tem muito o senso do preconceito. O senso do preconceito, o que é? Só porque o cara tá usando um óculos Juliette, tá usando, sei lá, agora... Gente, por isso que meu apelido é Tio Agenor, que eu vou dar exemplos antigos mesmo. Então você vem o carinha com óculos Juliette, não sei, mais um gel na cabeça, lá, lambidão. Cara, mas isso aí ele é da rua, não sei o que tem. Cara, ele não é. Muitas vezes ele só tá seguindo aquilo que é a moda da época dele. Pô, eu como um negro, teve uma época atrás, eu ainda não era vivo nisso, mas teve o pessoal do Black Power. Então é a moda daquele. E por causa disso eu vou excluir ele. E aí às vezes a pessoa, e eu tive amigos nesse quadro que eu tô falando, que às vezes a pessoa não é aquilo, mas de tanto falar que ela fala, então você. Então eu vou ser. Mas você tava tanto falando que eu mexo com droga, agora eu vou mexer. Eu tive um amigo, o Isaac. Cara, eu fui pra escola, eu estudava no período da tarde, né? Eu estudei muito pouco no período da manhã. Eu fui pra escola, meio-dia. Ô, negão, todo mundo chamava de negão. Ô, negão, beleza? Ô, negão, ora por mim. O pessoal sempre soube que eu era da igreja. Ora por mim, hein? Não, amém, Isaac, tô orando. Meio-dia. Voltei da escola às 6 horas da tarde. Minha mãe chega e fala, mataram o Isaac. E o Isaac era um garoto que tinha tudo pra dar certo. Só que todo mundo falava, tá vendo? É ladrão, só anda lá na boca. Naquela nossa roda de conversa, você estava falando de pertencimento. Sim. E ele ficou, se eu sou, então eu sou. Ele se pertenceu àquilo. Ninguém deu a oportunidade dele entender que ele não era daquilo. Aquele não era o lugar dele. Então, quando você chega nesse nível do senso de pertencimento, aí, não estou fugindo da pergunta, aí você vai para a questão da tecnologia. Como que coloca tecnologia naquele que não tem o senso de pertencimento daquele local?
Primeiro, mostrando para ele que ele merece estar. Sim. É a primeira coisa. Todos da minha equipe que trabalham comigo podem perguntar. É unanimidade. Eu nunca falo, cara, tu não consegue fazer isso. Não, eu sempre falo, você é melhor que isso. Ah, mas você é melhor que isso. Pensa um pouquinho mais. Se desafie. Pensa um pouquinho mais. Você é melhor que isso. Você consegue entregar mais do que isso. Primeira coisa. Segunda coisa, como que eu coloco a pessoa na questão da tecnologia? Porque a gente pensa em tecnologia, ou é o celular do Androidzinho, ou a gente dá o da maçãzinha. E aí coloca o da maçãzinha num status tão grande que o garoto ou a garota ele quer. É que vem o roubo, o assalto. Só que você colocou nele, na cabeça dele, que para ele poder ser reconhecido, ele tem que ter. E não ser. E não ser. Entende? Como que a gente vai trazendo... E o pertencimento é ser, né? O pertencimento é ser. O ter, ele tá tomando para ele, não é pertencido. Ele tá roubando. Ele tem que ser. Aí vamos trazer aqui pro nosso condomínio, né? Como que a gente faz isso dentro do nosso condomínio? Cara, você tem que se pertencer. É seu. Tem que ser. Poxa, se eu tô vendo que tem, sei lá, um lixo jogado no meu estacionamento, graças a Deus a gente nunca viu isso, né? Mas se tem um lixo ali, por que eu não posso pegar e levar? Não, eu tenho que tirar foto, divulgar, expor, para depois ir para minha casa. Não é nem tirar. Mas é meu prédio, é meu condomínio, é a minha moradia. Então a primeira coisa. Se a gente for pegar qualquer periferia, vou usar o nome pejorativo, que é qualquer favela, do lado de fora a gente conhece, bloco ou venaria. Mas dentro, nenhuma casa do Morumbi é igual. Sim. Dentro, nenhuma casa do Morumbi é igual. Os caras têm LED, tem luz, tem Alexa. Nenhuma casa é igual. Mas por quê? Porque ele sabe, isso é meu. Pertencimento. Do lado de fora, isso é nosso. Igualdade. Eu fui recentemente para uma viagem em Israel. E assim, eu sou uma pessoa que eu presto atenção nos detalhes, né? E aí eu cheguei lá, tô conversando com a guia. Eu falei, engraçado, né? Aqui, todo local que eu vejo é tudo amarelo. Lá no Brasil, não. Ou uma casa verde, uma rosa. Quem não tem aquela casa de esquina que é a referência? Se o cara mudar de cor, você fala, então onde é que eu tô? Né? Aqui no Brasil é isso. Uma casa verde, uma rosa, e o outro tem o rosa. Fala, não, mas o meu rosa vai ser um rosa mais forte. Não, lá todas as casas são amarelas. Aí eu perguntei pro guia, falei, por que todas as casas são amarelas? É para poder simbolizar o deserto? Ele, não, para ninguém entender qual é a classe social. Todo mundo é igual. O preto mora do lado do branco, o rico mora do lado do pobre. Casas iguais. Pertencimento. Ele tem que se pertencer àquela comunidade. Israel, ele tem um bairro muçulmano dentro de Jerusalém. Como é que convive? Como é que convive? Pertencimento. Eu sou. Eu sou daqui. Então aí agora vamos voltar para a tecnologia. Como é que a gente coloca a tecnologia na mão desse povo? Primeiro, mostrando que você é capaz. Primeira coisa, você é capaz de fazer. Segundo, mostrando para ele que com o mínimo a gente chega no grande. Eu, por exemplo, comecei a minha empresa com um netbook, para quem não conhece, é um celular, um computadorzinho de 7 polegadas. Não vou falar marca nenhuma, mas era de 7 polegadas. E comecei a minha empresa ali. Vendendo sites, era o que eu sabia fazer. Vendas de site. 7 polegadas. Hoje eu tenho uma empresa com 6 computadores. Deve ter até um pouquinho mais. Já perdi as continhas lá. Mas no escritório, a gente tem de 6 a 10 computadores lá dentro. Tudo começou aonde? No 1. Naquele de 7 polegadas. E é assim que a gente começa. Dando o mínimo. O mínimo. Né? O Eduardo, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, não vou dar spoiler, mas o Eduardo perguntou para mim na questão de um equipamento. Um equipamento tal seria bom para isso. Eu falei, cara, o mínimo de memória para mim está ótimo. A gente tem que trabalhar com o mínimo. Não adianta eu querer ter um carro elétrico, é o meu sonho.
tô vendo aí na televisão, meu sonho é ter um carro elétrico. Tem um que passa na rua aí que eu fico, meu Deus, esse aí, ô Jesus, eu vou chegar nele. Eu chego. Mas eu tenho que me contentar com o carro que eu tenho hoje. Sim. Tenho que contentar com ele. É o mínimo que eu tenho? É o mínimo que eu tenho. Mas eu tenho que contentar com o que eu tenho. Isso foi bom porque, assim, acredito, na verdade, que acontece com outros jovens, porque a parte da programação, eu trago a tecnologia para programação, né, que é uma coisa que envolve muito no mercado de trabalho também. Quando eu via outras pessoas, né, principalmente homens, que aí já também traz o tema de mulheres, quando eu via outras pessoas ali programando site, fazendo toda aquela programação no computador, eu falava, gente, eu não sou inteligente pra isso, não. Não entendo nada do que estão falando aqui, estão falando de códigos, que danado que é isso. Mas isso me fez me desafiar, porque é uma coisa que eu queria muito. Eu gosto muito dessa área de tecnologia e, assim, dominar ela pra mim é um sonho, né? Quem sabe um dia, né? Mas foi a partir desse momento que você falou, do começar. Se a gente não começar, a gente só fica vendo o que já está feito. Exato. E a gente não consegue avançar. A gente, cara, como que eu vou chegar lá? Você vai começar a chegar a partir do início. Então, foi o que eu fiz. Eu entrei em curso, comecei HTML no início. E falava, nossa, isso é isso aqui, meu Deus. Eu achava que era uma coisa tão difícil, que eu tinha que saber matemática, tinha que saber tudo, todas as lógicas possíveis. E aí você, né? Eu fui avançando pra CSS, JavaScript. E conforme eu fui aprendendo e avançando, traz aquele negócio de, cara, fui eu. Eu que fiz. Quando eu montei a calculadora de soma, eu falei, nossa, eu montei uma calculadora de soma. E isso me traz um pertencimento de querer mais, sabe? De continuar nessa área. Sim. E eu acho que é isso que falta em muitos jovens, iniciar esse processo. Porque também tem aquela pressão, né, da sociedade de você precisa arrumar um emprego rápido, isso e aquilo. Você vai naquele primeiro call center, vou fazer ligações, porque é isso que vai me dar um retorno. Mas não inicia esse processo de, cara, e se eu for pra cá? E se eu iniciar, mesmo que seja do zero, mesmo que eu chore no início, e se eu iniciar, pelo menos, esse projeto? Só que, falando sobre jovens, que envolve um pouquinho o tema, existe aquela questão também, Agenor, que eu acho que você já deve ter percebido, Edu também, quando chega... Eu vou falar aqui dos meus avós, né? Quando chega aquele momento de tecnologia e falar dos avós de como mexer no aplicativo, mexer no celular, eles já falam, não, isso aí é de gente aí avançada, da nova geração, a geração X, Z. E quando você fala pra eles também começarem a aprender, aí eles não querem. Mas aí surge aquele momento. Como que fica a questão do mercado de trabalho para essas pessoas mais velhas? Boa pergunta. A gente continua na questão do tema de pertencer. Se pertencer a um local e tudo mais. Eu vou dar um exemplo de culturas de alguns países, tá? Por exemplo, no Brasil, quando você chega na fase da aposentadoria, a gente fala que o cara é um encostado. A maioria é isso. Vai falar que o cara é encostado. E vocês não são. Quando a gente vai pra Índia, tem até alguns filmes que vocês podem ver, tem uma escada, eles vão pra lá pra morrer. No Japão, diferente. Quanto mais velho, mais você é admirado. Porque sabedoria. Então, aí são questões culturais, tá? Vamos trazer para nossa cultura. A cultura do ABC. Metalúrgico. Durante toda a sua carreira profissional. Pega a peça, monta carro. Tira a peça, desmonta carro. Sempre foi isso. Né? E alguns deles, né, Eduardo, eu acho que pegaram até a evolução de ver os robôs invadindo as fábricas. Né? Eu lembro que, agora eu não lembro se foi meu pai ou um tio meu que falava, nossa, os robôs estão lá dentro, tá fazendo trabalho de 3 peão. Vai tomar lugar. E não foi bem isso que aconteceu, né? Era só precisava do quê? Da pessoa entender como funcionava o computador e saber que precisava de alguém para operar aquela máquina. Mas, voltando ao tema, a gente vê que as pessoas, elas têm uma bagagem, certo? Ontem eu estava no escritório e teve um assunto bem interessante, né? Que tem uma colega nossa que vai ser mãe agora, mãe de primeira viagem.
E aí, ela tá... sentiu dor no dente, hospital. E aí eu falei com a irmã dela, eu falei, cara, tá faltando na sua família uma vozinha daquelas que fala, eu já tive 13 filhos, filho. Isso aí não é nada, né? E aí você fala, pô, então tá precisando dessas pessoas, com mais experiência, mais bagagem. E aí vamos voltar pro jovem? Você vai entender o paralelo que eu vou fazer. Vamos vir pro jovem? Hoje o jovem, ele tá mais fácil. E é uma pergunta que eu te faço. Tá mais fácil ele arrastar pra cima ou ele folhear pro lado? Arrasta pra cima. Acho que isso te informa quais são as tecnologias, as profissões novas que estão para vir. Então, até olhando para a câmera, se você tem aí uma boa desenvoltura com leitura, não importa a sua idade, agora é sua chance de entrar no mercado de trabalho tecnológico. Porque a gente precisa dar comandos. A gente precisa dar comandos, a gente precisa dar as ordens corretas. Por exemplo, para tirar um pneu de um carro. O cara, às vezes, a primeira vez que está tirando o pneu do carro, ele não sabe que tem que levantar o carro, né? Às vezes, se o pneu fica embaixo, aí levanta o carro para poder tirar o pneu, ou se é em cima, enfim. Ele tem que levantar o carro. Não, às vezes o cara vai querer, com o carro baixo, vai querer tirar o pneu e aí a roda sai. Não, tem todo um preparo, tem toda uma coisinha para ser feita. E aí a pessoa fala, tá, o que tem a ver experiência? O cara com mais experiência, ele sabe que não é só chegar lá e tirar os parafusos. Tem uma piadinha que o pessoal conta, que ela fala assim, que um rapaz, ele parou na frente de um hospício, e ele falou, estava lá com um pneu furado. Aí ele foi lá e tirou esse pneu. Aí ele, por algum motivo, os 4 parafusos saíram correndo. Aí ele, poxa vida, perdi os 4 parafusos, e agora o que eu faço? Aí o cara dentro do hospício gritou, ei, por que você não tira um parafuso dos outros 3 pneus que ficaram, coloca nesse aí, vai até a loja e compra mais os 4 faltantes? Olha. Ele falou, nossa, que legal, por que você tá aí? Ele falou, porque eu sou maluco e não burro. Então, a gente tem esse comparativo das pessoas, a gente tá perdendo a noção. Então, as pessoas têm que ter a noção do quê? As pessoas que têm mais experiências são aquelas que talvez estão no mais. 40 mais, 50 mais, 60 mais, estão no mais. Essas são as pessoas que têm mais experiência. E agora a gente está entrando numa era digital onde é preciso ter experiência. Por que ter experiência? Porque aí vem outra questão. Onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Onde tudo é crítico, nada é crítico. Então, para a gente poder ter esse senso do que é crítico e o que não é, alguém com experiência tem que dizer para a gente. E isso eu estou falando de nós aqui, seres pensantes. Agora imagina para uma inteligência artificial. Então tem que ter alguém pensante que dê comandos. Eu acredito sim que vai ter um momento da inteligência artificial que ela mesma vai poder falar para ela, isso é certo ou errado. Mas por enquanto a gente está no senso de comandos. Estando no senso de comandos, aí sim, dentro do mercado de trabalho, como eu falei, tem uma profissão chamada engenheiro de prompt, que para poder fazer... O que é um engenheiro de prompt? É uma pessoa que desenha ou escreve comandos perfeitos. Comandos perfeitos? Sim. Mas para você saber o que você está escrevendo, você tem que ler e não arrastar. Olha só, né, gente? É um assunto bem importante. Porque é isso que gera dúvida, né, pra muita gente. E essa parte foi bem importante do que você disse, Agenor. Então já fica uma dica aí, quem comentou a sua profissão, já foi comentando no nosso chat, tem como você ir, quem sabe, se tornar um engenheiro de prompt. Então, pesquise um pouquinho mais, que aí você vai conhecer ainda melhor. E aí, envolvendo esse assunto, no final vai ter uma coisa bem legal também pra vocês. Mas eu queria já chamar o Edu para também já entrar nesse assunto da tecnologia, mas como que a gente pode mudar isso também dentro do próprio condomínio? Então, eu acho que para entrar nesse outro assunto, a gente pode até fazer extrações já de algumas coisas que o Agenor disse que são muito importantes, né? Que eu listei em 3, né? Pertencimento,
criatividade e experiência. Não sei se, né, vocês dois têm essa percepção. A gente está em 3 escalas de geração aqui. Sim. Né? Já estou numa escala de 50 a mais, o Agenor chegando nos 40 e você passou dos 20. Então, dividindo em escala de 10, são 3 escalas de gerações diferentes, né? Cada qual se adaptando às realidades, né? Eu sou a geração mais antiga, vamos dizer. Então, o DNA mais volumoso, né? A data de nascimento mais antiga. Mas, né, eu ainda tenho essa capacidade de conseguir ver e enxergar o que essa nova geração agora está tendo acesso e tem mais habilidade. Mas, então eu estou adquirindo conhecimento. E a geração do 20, né, a geração da Gabi, ela não tem a experiência vivida que a minha geração tem. Exato. As leituras, né, que eu estou entendendo que prompt é isso. É a leitura física, né? A gente está com um livro aqui que exatamente fala sobre algoritmo, né? Então é importante, vamos dizer, eu mais velho ler para entender um pouco esse universo, mas tem várias experiências vividas que elas podem ser adquiridas em livro, mas a experiência concreta, ela dá ainda mais oportunidade de você dar prompts mais corretos, mais exatos, né? Então a gente está falando dessa realidade. E você falou bastante dessa questão de pertencimento, e a gente está aqui num podcast. Imagina que é também uma novidade tecnológica, né? Então tinha-se aquela noção de que você falar na frente das câmeras era uma outra elite da comunicação. Hoje a gente tem, né? O pessoal fica até bravo do gato net, né? Mas assim, antes a nossa geração só tinha acesso a Globo, Record, Bandeirantes. E a bucha de Bombril. Exatamente. Hoje as novas gerações têm acesso, né, ao YouTube, têm acesso a filmes, a séries. Sim. Então, ampliou bastante essa questão de acesso à comunicação. E hoje a gente tem um instrumento como o podcast que a comunidade pode fazer para se divulgar. Isso é pertencimento, né? Exato. E a ideia aqui do Pode Lutar foi exatamente isso, para a comunidade, para a gente ir divulgando para a comunidade, né, as experiências que tem, os empreendedores que tem, os conhecimentos que tem. Isso é pertencimento, né? O Pode Lutar é um podcast que tem tudo a ver com pertencimento, porque você vai apresentando para fora da comunidade, mas também para dentro da comunidade, quem é que está aqui, né? Porque a gente se encontra no elevador, lá, bom dia, boa tarde, mas a gente não sabe minuciosamente o que é aquela história daquela pessoa. Todo mundo que vem aqui, a gente resgata também um pouco, como você chegou no MSTL, como você chegou no projeto, conta uma história engraçada. Tudo isso é pertencimento. Sim. Então, o pertencimento ele é extremamente importante, na minha visão, porque ele fala como é importante para nós o aprendizado coletivo. Ninguém aprende nada sozinho. Tudo isso aconteceu aqui porque a moradia, né, a conquista, porque existia um coletivo. Hoje ainda, isso tem tudo a ver com pertencimento, isso é sensacional você ter levantado isso, porque tem gente que fala assim, o MSTL não vai sair daqui nunca. Mas quem é o MSTL? Todos são MSTL, né? Porque todo mundo chegou aqui enquanto MSTL. Então, se você nega o seu pertencimento, você está perdendo esse senso coletivo e adquirindo um senso que deseduca, que é o do egoísmo. Quando você passa a pensar só em si, você perde muitas oportunidades. Sim. Porque uma cabeça pensante não consegue ver da mesma maneira que várias cabeças pensam. Né? Exatamente. Então, essa questão do pertencimento,
o pertencimento, isso que a gente está fazendo aqui no podcast, isso que a gente está falando hoje, tem tudo a ver com o bem viver. O que é o bem viver? É a vida em coletividade. Isso. É a vida em que você busca soluções coletivas e não busca culpados dos problemas, né? Tem muita gente, a gente tem feito visita às pessoas, conversado, e entra vários assuntos, né? Essa angústia das pessoas de sempre estar reclamando de algo, né? Uhum. Essa necessidade do reclamar, né? E na maioria das vezes eu vejo que é uma questão muito egoísta, porque ela quer resolver uma angústia dela, mas às vezes o problema dela não é do outro, e às vezes a solução de problema não é você culpar alguém, é você buscar coletivamente essa solução. Quase o mesmo exemplo que ele deu, né? Vê o lixo, tira uma foto, reclama, mas você não foi lá e jogou fora, né? Exato. E a gente vê como esse negócio da coletividade é importante, e eu quis falar tudo isso. Porque tudo isso que eu falei de pertencimento, eu falei de a gente buscar soluções de forma coletiva, porque isso é criatividade. Uhum. Né? Uma pessoa pode ter uma ideia sensacional e ser a solução do problema, mas na maioria dos problemas várias cabeças pensando consegue chegar, de repente não é só uma solução, é várias. Sim. Então uma pessoa tem uma solução muito legal, mas outras deram outras possibilidades que se complementam, né? Então acho que isso é importante também as pessoas entender. Então o pertencimento tem a isso, se aproveitar a própria coletividade ali que está no entorno, a expertise que o MSTL tem, porque é um acúmulo de lutas que eu já participei, que outros participaram e que eu, participando com outros, eu aprendi e trago para a comunidade. Sim, claro. Então você não pode desperdiçar isso, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, né? O MSTL precisa ficar aqui. Então a gente nunca deve desprezar isso que você estava falando, né? O conhecimento dos mais antigos. Porque ele sempre traz a possibilidade do prompt, né? Sim. Tem essa... também tem uma coisa que as pessoas mais experientes, vamos chamar assim, ela tem mais contatos, porque ela conheceu mais pessoas, ela tem mais possibilidades. A rede network dela é maior. Então você vê como, quando a gente fala de tecnologia que tanto assusta as pessoas, novas tecnologias, as novas tecnologias, elas trazem todo o pensamento de coletividade. Exato. Ela não é um prompt que vai resolver, é um conjunto de coisas que você vai fazer para conseguir executar alguma coisa ou resolver algum problema. Então acho que tem tudo a ver com como a gente chegou aqui, por que a gente chegou, por que nós estamos aqui, e estando aqui, como que a gente pode fazer para alterar e melhorar as nossas vidas. A gente tem visto isso aqui concretamente. Sim, né? sim. E como a gente tem visto isso concretamente, nos diversos conflitos, né, e conversas que a gente tem tido com as pessoas, dois temas surgem bastante aqui, né? E que, na verdade, são dois temas que um tem a ver com o outro. Que é para as pessoas que não têm carro. O transporte público é muito ruim. Uhum. Para as pessoas que têm carro, não cabe mais carro Não aqui. dá pra armazenar. Né? E para mim, uma coisa tem a ver com a outra. Como o transporte público é ruim, as pessoas buscam soluções individuais, que é o carro. Exato. Porque a solução coletiva pode ser que demore muito mais que a melhorar o transporte público e talvez nem chegue. Então a pessoa busca a solução imediata. Também é um problema do egoísmo e imediatismo, né? Não tem que resolver isso. Sim, e eu resolvo por mim, porque a solução coletiva nunca vai vir. E eu lembro quando a Pamela esteve aqui, né? Ela falou assim, a gente, né, podia organizar aqui no Frei Tito Nelson Mandela uma hackathon. Né? Pega algum problema, alguma ideia para a gente desenvolver, pega várias pessoas
faz ou uma atividade de um dia, ou de mais de um dia, e ao final apresentam soluções para aquele determinado tema ou problema. Sim, sim. E daí, né, a gente já conversou aqui também no off, né? E já surgiu uma oportunidade de a gente fazer a nossa hackathon. Exato. Uma hackathon sobre a questão dos veículos, né, das famílias do Frei Tito do Nelson Mandela. Buscar soluções coletivas para um problema concreto que tem hoje. Você quer falar um pouco o que é uma hackathon? Que primeiro, quando ela me falou aqui, eu lembro que no dia quando ela falou hackathon, eu falei, não entendi. Daí a hora que, né, deu o vídeo, ficava assim, hackathon. Aí escrevi hackathon, com C, né, hackathon, com R, hackathon, né, e não achava, né, daí até que a IA do Google, esse burro não sabe nem escrever, né, aí apareceu lá, hackathon, né, aí, interessante esse negócio. Mas no dia ela me falou, assim, eu não tive nem condição de entender, essa é uma ideia sensacional. Eu primeiro nem entendi o que era, né? Sim. E agora entender, né, o que é uma hackathon, né? Eu fui buscar, eu falei, vamos pensar nessa possibilidade. Então você poderia falar, resumidamente, o que é uma hackathon e dessa ideia de fazer uma hackathon sobre o problema dos veículos, o Frei Tito do Nelson Mandela. Isso é um exemplo concreto de como a gente pode buscar coletivamente uma solução da comunidade, para que não fique nas soluções egoístas, e buscar também especialistas para ajudar a gente a pensar na solução. Então vamos lá. Quando a gente fala de hackathon, a gente fica, que trem é esse e como é que come? E como escreve? E como escreve. Mas um hackathon, ele é um termo mais simples que eu vou chegar para vocês, é uma corrida. Então, toda corrida tem uma pessoa que é o vencedor. Então, no caso do hackathon, são ideias. Quem que vence? A melhor ideia. É uma corrida de ideias. Então, agora vamos para o senso coletivo. A gente mora, num senso coletivo. Apartamentos. Hackathon é a mesma coisa. É como se todos os moradores desse coletivo pensassem em uma ideia e dali vai sair uma solução. Tá? Então, sei lá, a gente tem um problema. Qual é o problema? O copo quebrou. Vamos nos reunir com o objetivo de saber qual a solução de construir novamente ou reformar esse copo. Isso é um hackathon. Hackathon pode ser tanto para o lado tecnológico, como não. Nós temos hackathons para medicina, hackathons para o meio jurídico, temos hackathons para diversos. Onde tem um problema, tem que ter uma solução. E daí vem a questão dos hackathons. E aí, começando aqui no ORF, o Eduardo comentou sobre a questão dos carros. Estacionamento. Não tem. Será que não tem? Tem. Então aí a gente deixa o quê? Vamos montar um hackathon para uma solução. Então, aí eu vou tomar o seu papel. Então até faça convite para quem for participar. Não precisa ser de tecnologia. Precisa ter o quê? Eu quero transformar. Senso de pertencimento. Vamos continuar nessa pauta. Senso de pertencimento. Eu quero melhorar. Eu moro aqui, estou com um problema. Agora o problema já está começando a atingir o bairro. Então eu tenho esse senso de pertencimento. Vamos melhorar. Legal. É bem legal. Então já, aí minha gente, você já, né, tem um grupo aí que é agoniante de carros, né, que as pessoas até se estressam e no dia a dia por conta dos problemas também se estressam. Já teve soluções coletivas aqui, que o próprio Agenor já participou, a ideia de fazer as vagas em 45 graus, foi um coletivo de pessoas que organizou. Recentemente a gente fez uma reunião, então teve uma ideia de a gente pintar para assim, aproveitar melhor os espaços, para as pessoas terem noção de espaço, onde encaixar, né? Então já teve, vamos dizer assim, uma mini hackathon, que a gente convidou algumas pessoas. Uma ideia da hackathon mesmo é de convidar quem quiser, e a nossa ideia é trazer especialistas de fora mesmo. Engenheiro de trânsito, pessoas especialistas em mobilidade urbana, em buscar soluções, para que a gente não fique também pensando em soluções só para o nosso mundinho. Exato. É aquilo que você falou. A nossa situação aqui,
tá gerando problema para os moradores, para a rua, e daqui a pouco começa a gerar para o bairro. Sim. Então, não adianta a gente ficar pensando só Mas no você nosso sabe, mundinho, no meu, porque é muito maior o problema. Sim, e a gente teve, sem ninguém perceber, a gente teve um hackathon de um dia que trouxe solução. Todo mundo deve lembrar quando a nossa avenida tiver a geniosidade de transformar em mão única. Em senso coletivo, aquilo mudou rapidamente. Então é disso que a gente está falando. Isso é um hackathon. São ideias para ter, e ali aquele coletivo de ideias vai surgir uma. E a gente vai falar, essa uma é a que a gente vai aplicar. E para as pessoas verem como, quando ele fala de pertencimento e de criatividade, existe hackathon desde a pré-história. Exato. Que era quando as pessoas se reuniam para resolver problemas de forma coletivamente. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, gente, no podcast de hoje, é que o egoísmo regride a gente para antes do homem primitivo. Sim. Que tinha que decidir ali as coisas à sua maneira, porque era questão de sobrevivência. Exato. Então, quando a gente faz a crítica das pessoas estarem muito egoístas, né, e muito imediatistas, é que é uma coisa muito primitiva. Né? No mundo que a gente vive hoje, não tem mais como a gente arrumar soluções que só me favorecem. Uhum. As soluções têm que ser coletivas. Sim. Ou senão, uma hora o problema vai voltar novamente se continuar a gente querendo resolver dessa forma individualista. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando que, assim, os problemas, eles se resolvem de formas coletivas, né? Exato. Desde que você escute o outro, dê a palavra ao outro, entenda que, às vezes, o que você propõe ou o que você pensa não é desmerecido, mas, às vezes, não é uma solução, a solução do outro é melhor. Então, a questão também das soluções coletivas, as pessoas têm que também abrir o coração para entender que, assim, não é que a sua proposta assim, não foi acatada, ela foi descartada. Sim. É que teve outras que apontou melhores soluções e elas precisam ser experimentadas. Pode até ser que não dê certo e depois a sua seja uma solução. Né? Mas no hackathon é isso que você fala. Quando fala de uma proposta vencedora, não é porque é uma competição, é que aqui, né, se apresentou como melhor proposta para aquela situação. Né? Ou aquela ideia, ela pode sofrer um upgrade junto de uma equipe juntas. Sim. Né? E aí chegar... Porque normalmente no hackathon, o que acontece? A gente monta grupos. Porque, vamos lá, senão quem está assistindo vai falar, isso aí é a assembleia. Não, a assembleia é uma coisa, o hackathon é outra. O hackathon, normalmente você se junta em grupos, cada grupo tem uma ideia e vai defender aquela ideia. É mostrado o quê? Para uma banca de especialistas. Os especialistas vão chegar e vão falar, olha, isso aqui é uma boa ideia, isso aqui não é uma boa ideia. E aí aquilo que a gente chama de ideia vencedora, no mercado de trabalho, a gente chama de MVP, que é o Minimal Value Product, ou seja, produto de menor valor. O que é o MVP? Produto de menor valor. Aquilo que já pode aplicar, que ele vai funcionar. Porém, quando ele sai, a gente sabe que é o que a Gabi falou, vai ter que ter evoluções, porque senão também é uma ideia morta. Então, o objetivo final de um hackathon é esse, é que saia um produto final. Eu vou dar um exemplo de um hackathon muito legal, que aconteceu recentemente aqui no ABC, né? Assistam o podcast, minha esposa está falando sobre ele, e saiu uma empresa de lá. Então também tem isso. Você pode ir para o hackathon só para querer dar ideia de solução daqui dos nossos carros e sair de lá, sei lá, dono de um estacionamento. Sim. Pode acontecer. De tudo pode acontecer no hackathon. Então, por isso que o hackathon é diferente de uma assembleia. A assembleia, a gente está ali para poder, em coletivo, demonstrar algo ou prestar conta de algo. No hackathon, não. Estamos em coletivo para tentar desenvolver a solução de um problema que seja viável. Porque também não adianta trazer problemas aqui que são inviáveis, que vai ficar elas por elas. São problemas que são viáveis. Aquilo que a gente olha ali e fala, aqui tem solução. É isso mesmo. É bem isso. Então, todo mundo já tá aprendendo. Quem quiser participar é super bem-vindo, viu?
E falando sobre solução e pertencimento, também envolvendo o mercado de trabalho, surge aquele momento de que o MSTL junta de novo aqui para as pessoas do condomínio. Não, dessa vez não vou falar não. Dessa vez como que é, Edu? Bate palma que tem novidade? Então, dessa vez eu deixo com o Edu. O Edu, ele vai contar essa novidade. É isso aí, né? Bateu palma, tem novidade. Não, já teve frutos, né? Muito positivos desse nosso bate-papo. Quando a gente conversou com a Pamela, o Agenor falou assim, né, vamos trazer ele para falar, e hoje o objetivo da conversa é essa. E para além disso, ele já falou assim, não, e eu queria, né, fazer algum trabalho aqui no condomínio nessa área de profissionalização mesmo, dentro dessa visão das novas tecnologias, das possibilidades que tem para esse novo mercado de trabalho que está surgindo, né? E, novamente, né, enquanto está ali a técnica preparando os nossos equipamentos para a gravação do nosso podcast, a gente estava conversando e a gente estava falando dessa questão, às vezes, quando você fala de novas tecnologias, e principalmente de operação de computadores, de celulares, e é tanta coisa hoje que, né, para quem não é da área, ele nem faz ideia do potencial das ferramentas que tem um celular, que tem um computador, acaba usando o basicão ali, né? E a gente estava falando que dessa novidade, né, que é esse curso que o Agenor vai oferecer, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele também, para ele explicar como que vai ser, né? É um curso de programador, né? E que provavelmente ele já falou bastante também, né, no nosso podcast dessa questão do prompt, né? Já deu, né, insights. Se o jovem tem a facilidade, né, de manusear, aprender a manusear mais rapidamente a tecnologia, a pessoa com mais idade tem mais capacidade de ter ideias e bons comandos, né? Bons prompts para melhor programar, não sei nem se seria esse o termo, né? Para melhor dar a resposta ali para o que você quer. Então a gente está falando de um curso que pode ser voltado tanto para jovens, né? Acho que era legal você falar a idade, o conhecimento mínimo, pode ser um jovem de 15 anos, ou um jovem de 17, um de 18, e até um idoso de 80, se quiser se desafiar, pode, né? Mas a novidade é essa, gente. A gente viu que tem uma oportunidade grande. Ele deu um dado aqui extremamente importante, que o Jefferson já tinha dado no último episódio do Pode Lutar que a gente teve aqui, falando, hoje o mercado de trabalho tem um déficit de 500 mil trabalhadores profissionais nessa área, né, de programação, porque é um mercado ainda muito escasso desse profissional, né? Então a gente viu uma oportunidade, como o Agenor já tinha se colocado à disposição, a gente conversou um pouco como que a gente vai fazer isso, qual que é os trâmites, né? Mas já saí espalhando por aí, viu, Agenor? Todo lugar que eu vou ter um jovem, né, eu falava, vai ter esse curso, tal, seu filho. Então teve 2 caras que falaram, não, meu filho falou que quer ir para o lado do direito, ou para o lado da administração, tal, mas vários já se colocaram interessados em entrar nessa área. Então, diga um pouco para a gente o que é essa novidade, o que vai ter, o que as pessoas vão precisar trazer e como que vai ser, né? Para além disso, se você não falar, depois eu falo que além do computador, além da programação, desse curso a gente vai trazer também outros profissionais, né, de outras áreas, para fazer o que você chama de 360, né? Exatamente. Então tá aí, a bola tá contigo. É interessante já passar dessa parte para Agenor, mas já vou fazer as perguntinhas do pessoal, que é aquela que o pessoal fica, será que eu tenho que fazer? Será que eu não tenho? Mas, Agenor, para poder fazer esse curso, eu preciso ter algum conhecimento avançado? Eu preciso ter uma idade específica?
ou algo do tipo, ou eu posso começar do zero que vai dar certo? E um equipamento hiper avançado, né? O que precisa, O né? que precisa. Aí, poxa, equipamento super avançado. Ele perguntou pro cara que começou com netbook de 7 polegadas. Não, sem equipamentos muito avançados, tá bom? Lógico, não dá pra fazer no celular. Né? Mas eu vou ensinar do zero ao programador. Então a pessoa vai entrar zero e vai sair como programador. Idade. A partir dos 16 anos a gente já consegue estar trabalhando com isso. E aí a limitação eu vou jogar de novo para MSTL. Tá? Mas não tem limitação. Então a partir dos 16 anos a gente já consegue estar trabalhando com a pessoa nessa questão. O que a pessoa vai aprender no curso de programação? Primeiro, algoritmo. Tá? O que é algoritmo? Aí você vai lá na internet e vai pesquisar. Já Já vai adquirindo conhecimento. Nós vamos conhecer algoritmo, linguagem de programação e análise de dados. É isso que nós vamos aprender aqui. Análise de dados? Poxa, meu filho quer ser advogado. Bem-vindo, você vai precisar no futuro. Análise de dados? Meu filho quer ser contador. Bem-vindo, você vai precisar de uma análise de dados no futuro. A gente teve até o companheiro que fez o podcast passado sobre Big Data e tudo mais. Então, se a gente for pensar, Big Data, o que é? São dados espalhados, onde você vai ter que fazer uma análise e dar um resultado conclusivo. Com isso, também vamos entrar um pouquinho com IA, aprender a fazer prompts. Então, vai ser um curso bem completo. Então, o currículo ele já disse aí pra vocês, hein? Fiquem antenados nessa parte. Conta um pouquinho mais, Agenor, pra gente, só para especificar para o pessoal de casa. Eu trabalho com a questão de vendas de bolo. Eu queria ter, assim, mais noção como que tá indo minhas vendas, como que tá indo esse processo dos meus clientes. Eu consigo, através dessa análise de dados, gerar esse resultado? Sim, a gente consegue através disso aí. Inclusive, a gente consegue fazer previsão do que... vou dar um exemplo. Minha empresa trabalha com um sistema de logística. Então, o sistema de logística que a gente tem, que é um WMS, esse aí é um nome genérico, então pode ser falado. Então, o WMS, o que ele faz? Ele controla o estoque, certo? Hoje, a gente consegue dar dados previsíveis, por exemplo, que quando que esse copo vai encher, colocando uma gota por dia, e, sei lá, tirando 3 por dia. A gente consegue dar esses dados previsivos e o dia exato que isso vai acontecer. Então, com isso, eu consigo ver o que minha cliente está sentindo, onde eu posso melhorar. São os dados que vão falar isso. A gente está numa época muito que os dados são melhores do que qualquer outra coisa. Né? A gente estava numa fase que uma imagem comprova qualquer... Não, agora os dados falam por si. Então, são esses dados. Por exemplo, vindo com dados, que foi o que eu falei no off, cara, periferia, hoje, ela é supridora de milhões de reais aqui dentro do Brasil. Nós temos aqui a favela do Heliópolis, que ela é maior, entrega um PIB per capita maior do que algumas capitais do estado do Brasil. Então, sim, análise de dados é para qualquer pessoa que queira avançar. Então, Edu, que projeto incrível, viu? É verdade. Não, e a gente, acho que para os próprios empreendedores, e acho que o próprio MSTL, né, se tivesse uma adesão, um interesse das pessoas, lá atrás, na verdade, a gente chegou a conversar sobre isso, com certeza entra até na própria questão dos programadores, dos desenvolvedores. Não sei se vocês lembram, a gente teve lá uma pessoa que veio do Rio Grande do Sul falar de cooperativismo e ela falou de moeda social. Sim. Né? Ela até mostrou um modelinho lá de moeda, e na verdade a gente nem falou aqui, mas você vai no posto de gasolina hoje abastecer, a pessoa já vem com a maquininha e pergunta, é cartão ou Pix? Quando você fala que é dinheiro, a pessoa fica até sem rumo. Né? Então, ou seja, as pessoas não estão usando mais um papel. Né? Cada vez mais está usando o Pix, o aplicativo, ou cartões. Né? E
E daí eu lembrei, né, dessa experiência que teve lá da economia solidária, que ela falava da moeda social e hoje tem as moedas digitais, né, as famosas criptomoedas. Então, do que eu entendo um pouco, o programador, desenvolvedor pode chegar a esse nível de criar moedas locais ou criar formas, né, de troca ali da própria comunidade, né? Exato. Aí dentro do nível da programação, vai seguir para suas ramificações, né? A ideia desse curso é o quê? Deixar a pessoa na ponta de cada ramificação. Dali para frente, eu quero ir para jogos. Você vai para jogos, não tem problema. Eu quero ir para a parte de cripto. Você vai, como falei, a gente vai do zero até a porta, até o programador. Dali para frente, tem uma caminhada. E vale lembrar, gente, corre atrás. Dá para fazer faculdades. A gente vai deixar pronto para fazer faculdade, para fazer um curso, ou então até mesmo já para começar a trabalhar dentro daquilo e avançar. É isso mesmo. E, Agenor, você indica para o pessoal que ficou assim super interessado em participar do seu curso, videoaulas explicando o que é um algoritmo, como eles podem começar, estudar isso dentro de casa, para que quando iniciar o curso já tenha um pouquinho de conhecimento? Indico. Aí eu vou, pra gente não ficar dando nomes de algumas empresas, né? Vamos pro YouTube mesmo. Então coloca lá lógica de programação e algoritmo. Tem muita gente que está explicando, mas vale a pena, não só para a questão de programação, mas lógica é uma questão para a vida. Tem um senso lógico do que você está fazendo. E quantidade de pessoas, Agenor? Qual é o nosso sonho? 100? Poxa, o nosso sonho seria 100 pessoas aqui, né? Mas pode ser que venha 10. Ou assim, tanta gente se interessa e falar assim, pô, isso vai ser uma oportunidade de eu dizer as boleiras, né? Que são as famosas e deliciosas aqui, né? Do Fletito Nelson Mandetta tem várias, né? Boleiras e o povo que faz pão, né? Como melhorar assim, os resultados do meu produto, o meu resultado financeiro mesmo com esse meu produto. Então pode ser que várias pessoas se estimulem a fazer. A gente teria porque às vezes é questão mesmo de operação ali da aula em si. Teria alguma restrição ou diferente do professor comum, de repente você no computador e cada um no seu, você consegue ter alguma restrição de quantidade de pessoas? A ideia é cada um que esteja com o seu próprio computador. Sim, essa parte a gente entendeu, mas, por exemplo, se a gente tivesse 100 pessoas com 100 computadores, você conseguiria... Vamos dar essa aula. Esse é o sonho, o objetivo é o 100. Legal, né? Não, essa informação é importante, porque sempre que a gente pensa em salinha de aula e curso, tem aquela quantidade de turma limitada sendo um espaço físico, né? Então, essa é uma informação legal, importante. Então, gente, se estimulem, né? Se tiver aí 500 pessoas, a gente vai dar conta de ter o curso para 500 pessoas. Acompanhe o grupo, o site do MSTL para essa divulgação do curso. E olha, gente, não é só vocês que vão participar, não, tá? Porque eu já falei que eu quero uma vaga para participar do curso também. E, bom, o assunto de hoje ele foi bem positivo. Eu saio aqui aprendendo sobre essa parte de pertencimento também e sobre começar do zero, né? Mesmo que você pense, mas eu já tenho uma certa idade. Comece do zero, porque eu sei que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. E quero agradecer muito a sua participação aqui, Agenor. Eu já tinha conhecido ele, mas olha, da última vez que eu conheci ele era muito quietinho, ele não falou muito não. Então agora já conheço ele, junto com a Pamela também, que eu fiz assim, mediei assim um podcast. E agradecer muito a sua participação e a disponibilidade também de oferecer esse curso a outras pessoas, né, que querem conhecer sobre essa área. Eu que agradeço, assim que tivermos os links, lógico, de inscrição no MSTL e nos canais, também pode entrar no @BTU-Brasil, que vamos colocar lá também, e a gente vai conseguir alavancar mais pessoas aí para fazer esse curso. Sim, e Edu, também quero agradecer sua participação e essa movimentação que você traz para o condomínio, traz para aqui o condomínio Nelson Mandela, Fretito, para a população que mora aqui, de, assim, alcançar também esses objetivos, de pegar tanto a juventude, todos os empreendedores aqui do condomínio a alcançar novos conhecimentos. Então,
muito obrigada também por essa oportunidade do curso e desse podcast, né, do Pode Lutar, para conhecer cada vez mais outros assuntos, né, que a gente às vezes fica ali sem conhecer, sem falar. Então, muito obrigada, viu, Edu? Isso aí, tamo junto, gente. Acompanhe aí nas nossas redes sociais, nossas publicações. Se quiser, né, acompanhar os próximos episódios, pode lutar, ativa lá o sininho. E se gostou, como a Gabi já falou, né, comenta, compartilha, curte, porque assim a gente vai conseguindo entender melhor e produzindo mais conteúdo para todos e todas, né? É isso mesmo, Edu. Se inscreva no canal para receber mais informações, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui também e agradeço a sua participação no nosso podcast. Eu vejo vocês em breve, viu, gente? Um beijão. Até mais.